canal Adailton de Jesus convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos e ajudar muito mais pessoas. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Para receber a sua vitória por meio da fé, você precisa crer em Deus em seu coração e crer que o que Deus disse irá se realizar. Você precisa acreditar que a palavra de Deus é a verdade. Você precisa crer na palavra de Deus no seu coração e então na palavra de Deus em seus lábios. Fazer isto lhe dá poder sobre demônios, enfermidades e circunstâncias adversas. Fazer isto irá te capacitar para avançar em fé em direção às bênçãos que Deus tem para você. Muitas vezes as pessoas dizem: como eu gostaria de ter esse tipo de fé, uma fé que acredita em milagres. Bem, a Bíblia afirma que você tem. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, está escrito: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. O apóstolo Paulo não disse que estamos tentando conseguir o mesmo espírito de fé ou que estamos esperando consegui-lo. Ele não diz que algum dia, quem sabe, o consigamos. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo disse: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Ele usou o presente simples. Isso significa que temos agora mesmo o espírito da fé em nosso coração, o espírito do Senhor que nos capacita a acreditar que Deus ainda realiza milagres e que nos dá a vitória por meio da fé. O Espírito Santo que nos capacita a acreditar que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, vai honrar a nossa fé nele e que ele vai nos dar a vitória. Que espírito de fé é este que temos? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Cremos, portanto falamos. Crer na palavra de Deus e falar sobre ela opera no mesmo princípio de fé que Jesus mencionou em Marcos capítulo 11, versículo 23. Podemos ver este princípio inúmeras vezes ilustrado na palavra de Deus. A mulher com hemorragia disse: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Marcos capítulo 9, versículo 21. Jesus respondeu: tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Versículo 22. Ela recebeu exatamente o que creu e confessou. No Antigo Testamento, Caleb e Josué tinham esse mesmo espírito de fé. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Neemias capítulo 13, versículo 30. Outros 10 homens que estavam com Caleb e Josué espionando a terra disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Versículo 31. Todos os espias receberam o que disseram que receberiam. Os 10 que se disseram incapazes de vencer, não venceram. Eles receberam o que disseram. Vieram a morrer no deserto posteriormente. Entretanto, Caleb e Josué não morreram no deserto. Eles disseram: certamente prevaleceremos contra eles. Números capítulo 13, versículo 30. Eles foram os únicos daquela geração que entraram na terra prometida e a possuíram. Esses são apenas alguns dentre muitos exemplos na palavra de Deus, que nos mostra que, boas ou más, nossas palavras influenciam poderosamente a nossa realidade.
Então, nunca fale sobre derrotas ou falhas. Nunca fique declarando fracassos ou derrotas, acreditando que não vai vencer. Esse também é um tipo de fé. É um tipo de fé negativa, a fé que acredita na derrota. Mas continue acreditando no Deus que nos dá a vitória, o Todo-Poderoso Deus. Nunca por um momento sequer admita que Deus não pode ajudá-lo ou ajudá-la a vencer na vida. Ao falar em derrota, ao declarar a derrota, você está dizendo: Deus não pode me dar a vitória. Mas Deus é o Deus mais que suficiente. Ele pode lhe dar a vitória em qualquer situação da vida. Nós, como cristãos, precisamos ter a mente de Deus. Precisamos continuamente proclamar com nossas palavras que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. O Espírito Santo que habita em nós é maior do que o inimigo e de que todas as hostes demoníacas que estão no mundo. Em Jesus, somos mais que vencedores sobre todo o poder do inimigo. Romanos capítulo 8, versículo 37. Aprenda isto. Suas palavras podem te promover na vida. Suas palavras te farão vitorioso ou vitoriosa, ou cativo ou cativa. Lembre-se, você é enredado pelas palavras negativas que saem da sua boca. Provérbios capítulo 6, versículo 2. Suas palavras podem ser cheias da fé que agitará os céus e abençoará a humanidade, ou podem ser cheias de ira, rancor ou dúvida. Ou seja, suas palavras podem se tornar o que você quer que elas se tornem. Isso compete a você, a mais ninguém. Sua fé nunca estará acima das palavras de sua boca. Você deveria encher suas palavras com fé e amor. Cultive o hábito de deixar que as coisas de Deus ocupem seus pensamentos. Aprenda a usar palavras que edificarão seu próprio espírito. Palavras que sejam positivas e repletas de fé. Você alguma vez já visitou alguém que estivesse passando por provações ou aflições e toda a conversa girou em torno de dúvida, descrença e fracasso? Você provavelmente saiu se sentindo como se um espírito de depressão estivesse tentando se atrelar a você. Bem, se o que os outros dizem te afeta, quanto mais o que você diz te afetará mais ainda. Então, sobre o que deveríamos conversar? Sobre a grandeza de Deus. Ao falar sobre o quão grande é Deus, seu espírito será sustentado em fé, confiança e certeza. Converse sobre o que Deus pode fazer. Deus Todo-Poderoso tudo pode fazer. Não é impossível para Deus. Então, quando você se encontrar com um problema, com uma circunstância adversa, com uma dificuldade para a qual você não vê uma saída, não encontra uma solução, comece a louvar a Deus pela sua grandeza, pelo seu eterno poder, e assim a sua fé vai estar sendo alimentada para que você acredite que Deus pode mudar a situação, para que você acredite que Deus tem uma saída para você, para que você acredite que Deus é fiel e Ele há de honrar a sua fé nele. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida e toda a sua família no maravilhoso nome de Jesus. Amém?